Olá a todos, veremos a seguir as considerações da NBR 8800 para estabilidade, como obter o seu cálculo numérico, ver os modos de estabilidade dentro dos resultados do SciEngineer. Agora que fizemos o cálculo das combinações lineares, a estrutura está rodando, né? A gente tem que classificar a estrutura de acordo com a sua deslocabilidade ou de acordo com a sua estabilidade. No item 494 da NBR 8800, a gente tem essa classificação. Então a gente tem a classificação da estrutura em pequena deslocabilidade, média e grande deslocabilidade. Quem define aonde que tua estrutura está é a relação entre os deslocamentos de segunda ordem em relação aos deslocamentos de primeira ordem. Então, se essa relação ficar abaixo de 1.1, você tem uma estrutura de pequena deslocabilidade, entre 1.1 e 1.4 média e acima de 1.4 grande deslocabilidade, tá? Mas por que é importante fazer essa classificação? Porque, de acordo com a classificação da sua estrutura, você vai ter que fazer mais ou menos considerações de cálculo, como, por exemplo, não linearidade física, imperfeições globais e considerações da não linearidade geométrica. Então, eu vou mostrar para vocês uma forma que o SCIA tem para analisar isso, que é o cálculo de estabilidade da estrutura, e depois eu mostro o método pela norma. Então vamos fazer o cálculo de estabilidade primeiro para dar uma olhada como é que funciona. Você vai vir aqui em projeto, funcionalidade, vamos ativar aqui ó, estabilidade, vamos dar OK, dar outro OK. Então quando eu entrar aqui em combinações de estabilidade, agora eu posso dizer assim, novas das combinações lineares. Então eu vou colocar todas os cálculos de estado limite último, até a da fase de construção também, mas não deve dar nenhum valor interessante. Mas eu vou lançar todas essas combinações lá, só marcar e dar um fechar. Então aqui você tem todas as combinações de estabilidade, são as mesmas das lineares, tá? Pode fechar aqui. Agora eu venho na configuração, solver. Vou abrir aqui, vou entrar em tipo estabilidade, números de modos de flambagem. Eu vou botar uns 60, tá? Bastante. Porque eu quero pegar uma grande quantidade de modos de flambagem para analisar se é o modo de flambagem local ou é global. Vamos dar uma olhada nisso quando acabar o cálculo. Então, dou OK. Mando calcular. Estabilidade linear. Se quiser manter a análise linear junto, os dois cálculos ao mesmo tempo, não tem problema. Vamos mandar calcular e vamos ver os resultados. É importante frisar que para esse cálculo não é preciso fazer a consideração de não linearidade física segundo o item 4947 da NBR 8800. Vamos dar um OK. Entrando aqui em resultados, coeficiente de carga crítica. Então vocês vão perceber que para cada combinação ele gerou os coeficientes de carga crítica, né? Aquela primeira é da fase de construção, não tem quase nenhuma carga. Você vê que desde os primeiros coeficientes a gente tem valores de carga crítica muito alto, tá? O que é essa carga crítica? É quantas vezes você teria que multiplicar o seu carregamento para que ocorresse uma flambagem na estrutura, né? Sua formulação básica é apresentada nessa equação. Então a gente tem a carga normal crítica, então é a carga de Euler, a carga de flambagem de Euler, igual ao alfa crítico, que são esses fatores que a gente está vendo aqui no SciEngineer, né, vezes aqui a carga atuante. Então a gente percebe que se a gente olhar a equação da carga de flambagem de Euler, você tem aqui o fator K, né, o KI, que é o coeficiente de flambagem do elemento. Então você vê que tem uma ligação direta entre o cálculo de estabilidade e também a flambagem do elemento. Mas por que esse valor é interessante? Ele é interessante pois no item 521 do Eurocode 1993-1-1 é que ele identifica para o calculista se ele vai precisar fazer cálculos de segunda ordem ou não. Então, para se ter uma análise elástica, é necessário que esse valor do alfa crítico seja maior do que 10. Se ele for menor do que 10, você precisa fazer uma análise de segunda ordem. Então, quanto menor esse valor de
do alfa crítico, mas é crítica à segunda ordem na sua estrutura e você tem que fazer esse cálculo para fazer essas considerações no seu projeto, tá? Então, pode ver que a primeira não tem muito resultado. A partir da segunda, que são os nossos casos de cargas da fase final, onde já tem mais carregamentos espalhados, você já vê que você já tem maiores resultados. A gente pede bastante modos de flambagem, ou bastante coeficientes de carga crítica, para atingir um valor acima de 10, tá? Então, se a gente pegar agora, vamos escolher um carregamento de vento. Então, combinações de estabilidade. Eu vou na direção de menor rigidez da estrutura, então o S17, tá vendo? Então a gente tem todo um carregamento de vento, temos todas as cargas, as sobrecargas, e temos o vento aplicando aqui na menor inércia da estrutura, né? Então vamos dar uma olhada no S17. Então vamos clicar aqui em deslocamento 3D. Eu já vou ocultar aqui a informação do eixo, a linha central dos elementos. Também podemos tirar os painéis. Vamos simplificar a visualização. Você vai ter essa visualização porque você está sem o eixo central dos elementos, né? Vou tirar essa informação aqui também, se quiser o apoio. Então ficou só praticamente o plano aqui do Steel Deck, né? Então aqui eu vou nas combinações de estabilidade, vou na 17. Pode ver que a gente tem vários resultados para cada uma. Então a gente vê na 17 que ele começa em 2,94 e vai até 17, tá vendo? Então, quase 18. Então vamos ver os modos de flambagem de cada um. Então, no primeiro modo de flambagem, se a gente mandar, clica aqui também o wireframe, né? Mandar atualizar, a gente vê aqui, ó, é um modo de flambagem local. Basicamente esse contraventamento que a gente aplicou na estrutura. Então, o modo de flambagem local é esperado que ocorram esses modos de flambagem na estrutura. Vamos subindo um pouco. Então 6.2. Então é o outro local. 7. Agora já temos um modo de flambagem um pouco mais localizado, né? Mas está ocorrendo aqui na treliça. Se quiser ver visualmente ele, você pode ver aqui, mas acaba ficando parecendo mais um certo modo localizado também. A gente não tem uma movimentação da estrutura de forma global. Vamos pular para um 8.7. É bem similar ao anterior, ocorrendo aqui no banco superior da treliça. Vamos subindo mais um pouco. Então agora veremos os coeficientes de carga crítica acima de 10, né? O que a gente está procurando é um coeficiente de carga crítica acima de 10 que seja aplicado de forma mais global na estrutura, para assim a gente saber se a estrutura possui ou não um pequeno deslocamento e poderia ser calculado de forma elástica. Então vamos ver como é o que ocorre nesse. Novamente é um modo de flambagem local. Vamos subindo. 12, também é mais localizado. Subir aqui para o 14, localizado. Vamos agora para os últimos. Agora a gente já tem uma certa movimentação da estrutura como um todo, mas continua sendo sempre muito localizado. Vou colocar o último aqui para a gente ver qual seria. Você percebe que
nesses últimos aí, você já tem um deslocamento um pouco maior na estrutura, mesmo sendo uns modos de flambagem mais localizados. Mas a gente tem agora uma certa movimentação da estrutura inteira, ó, você pode perceber. Mas você ainda tem muito localizado. Quer dizer, uma das dificuldades do cálculo de estabilidade é saber exatamente qual modo de flambagem que está acima de 10 atua globalmente na sua estrutura e assim você consiga realmente classificar a sua estrutura como uma estrutura de pequena deslocabilidade e fazer o cálculo linear. Tá? Mas, de qualquer maneira, o cálculo de estabilidade ele nos dá várias outras informações, como coeficientes de flambagem mais exatos. Também você, através do modo de flambagem, você pode verificar aonde sua estrutura tem um comportamento mais frágil e aumentar a rigidez daquela área da estrutura para que ela tenha um melhor comportamento. Então, é uma análise bem interessante para ser realizada, para você ver como está realmente o comportamento da sua estrutura em relação aos carregamentos. Mas no próximo vídeo vamos fazer a análise utilizando o método da NBR 8800. Até lá, pessoal!